que nos escuta nesse momento, iniciando mais uma semana trazendo aí informações sobre a legislação eleitoral, sobre o que é que pode e o que não pode para as eleições de 2024. A gente escutou há pouco a questão de pessoas que se filiaram em 3 partidos. É claro que uma das 3 perdeu pelo caminho. Mas só para ser um pouco didático para o ouvinte, como é que isso é possível se filiar em 3 partidos? Ou tentar se filiar? Pois é, Arimatea, o procedimento de filiação é um procedimento que é realizado pelo pretenso candidato, pelo cidadão como um todo, com qualquer partido político, diretamente com o partido político. Após essa filiação em caráter administrativo, o partido político encaminha suas listas para o Tribunal Superior Eleitoral e essas listas vão ser inseridas no sistema para fins de verificação se houve dupla filiação, tripla filiação, enfim, se houve conflito de filiações. Em regra, o que é que acontece? Se você é filiado a um partido político e pretende sair do partido político e ingressar em outra legenda, a boa prática orienta, e a própria legislação orienta, que seja feita essa comunicação da desfiliação, do interesse em se desfiliar do partido político diretamente ao órgão municipal do partido político, caso não exista, ao órgão estadual do partido político, caso seja impossível localizar os dirigentes municipais, e também ao juízo eleitoral, ao cartório do juízo eleitoral, comunicando a desfiliação, comunicando a nova filiação partidária, e aí serão tomadas as providências cabíveis. No caso de pretensos candidatos a vereadores que se filiarem em mais de um partido político, que se filiaram em mais de um partido político nessa última semana, nós vamos ter aí abertas diligências, porque vai ser impossível verificar qual foi a filiação mais recente. Então vão ser abertas diligências para verificar a vontade do cidadão pretensamente candidato, diligências com os partidos políticos em que ele se encontrar afiliado e com o próprio pretenso candidato cidadão, para que verifique qual é a legenda que ele efetivamente quer ser candidato, quer estar afiliado, e as outras demais sejam excluídas. Isso não deságua em nenhum tipo de punição? Não, antigamente nós tínhamos a possibilidade de, havendo dupla filiação, fazer o cancelamento de ambas. Antigamente a legislação eleitoral tratava dessa forma. Hoje em dia, a Justiça Eleitoral vai tratar da seguinte forma: em regra, se você possui uma filiação anterior e realiza uma nova filiação sem fazer essa comunicação ao partido político, seja por diretório municipal, seja por diretório estadual e à Justiça Eleitoral, prevalece a filiação mais recente. Então, a mais antiga é automaticamente cancelada. Ocorre que a gente vai ter, em situações concretas, como a trazida hoje na coluna à parte, nós vamos ter situações em que houve várias filiações ao mesmo tempo. Talvez no mesmo dia até, né? Nem um dia de diferença, exatamente. E que fica impossível precisar qual foi a mais antiga e qual foi a mais recente. Nessa situação, se abrirá diligência para que se verifique a vontade do cidadão, em razão do fato de que a gente está tratando de um direito fundamental, que é o direito fundamental à capacidade eleitoral passiva, o direito de se candidatar. Então, a Justiça Eleitoral já consolidou esse entendimento em resolução, serão abertas diligências para verificar a vontade desse cidadão com relação à sua filiação partidária. Agora, Rodrigo, no caso um indivíduo opta por se filiar a determinado partido, quando ele faz essa opção, automaticamente é uma filiação online, ou o partido ainda pode usar o método de assinar a ficha e o partido eventualmente lançar no sistema quando entender melhor conveniente? Não, a legislação eleitoral vem trazer, Ari, prazos para que os partidos políticos encaminhem ao TSE essa lista atualizada de filiados. Nós vamos ter aí um prazo próximo, considerando que o fim da janela partidária e o fim do prazo de filiação para quem pretende disputar as eleições desse ano se deu na semana passada. Então nós vamos ter aí no calendário eleitoral, no calendário operacional da Justiça Eleitoral, o prazo para que os partidos promovam essa alimentação do sistema. O que pode ocorrer muitas vezes é que o partido político, por algum lapso, alguma falha humana, efetivamente falando, deixe de encaminhar essa listagem ou o nome de alguém nessa listagem atualizada, e aí nós vamos ter a própria ficha de filiação do candidato que pleiteia essa filiação para comprovar
perante a Justiça Eleitoral através de um procedimento administrativo que realizou essa filiação tempestiva. Isso não é difícil de acontecer, né? O partido político recebe muitas filiações, muitas adesões, acaba esquecendo de encaminhar o nome de um ou de outro e, obviamente, o indivíduo, cidadão que pretende ser candidato não pode ser prejudicado por um lapso do partido no momento de encaminhar essas informações. E aí, novamente, a Justiça Eleitoral entra com sua função administrativa, que nós chamamos que é exatamente essa função que a Justiça Eleitoral tem de administrar as eleições, para fins de sanar essas irregularidades. E, eventualmente, o partido, nesse caso que o senhor acaba de mencionar, se essa opção, vamos supor, o partido Y não manda a ficha de filiação de fulano de tal, em se dando conta disso, para reparar essa não filiação, quando o eleitor quiser refazer isso e se habilitar novamente ao processo eleitoral, ele pode escolher já um outro partido? Não, aí ele já superou os prazos que a legislação eleitoral estabelece. Ele teria provas de comprovar a filiação partidária tempestivamente feita, né, até o dia 5 passado. Então ele teria que, melhor dizendo, comprovar a filiação tempestivamente feita. Existem julgados, por exemplo, aqui no próprio TRE da Paraíba, de filiações que não foram encaminhadas pelo partido político no sistema por algum erro humano na hora de alimentar o sistema, e o TRS utilizou de fotos em redes sociais da data de filiação para comprovar que aquele cidadão tinha se filiado em prazo hábil. Agora, lembrando que a legislação eleitoral também vai estabelecer esse prazo, né? Então, como o prazo já se passou, nós não temos que falar em uma nova filiação em um partido político diverso daquele inicialmente filiado, né? Por mais que tenha sido um erro humano ou dolosamente não encaminhada essa filiação partidária, o indivíduo, já que ele possui o direito de se candidatar, possui o direito de ser filiado a partido político, é um direito fundamental, o indivíduo ele pode requerer essa inserção de seus dados no sistema através de procedimento na Justiça Eleitoral. Nós temos um caso aqui para esclarecer ainda, um caso sintomático do vereador presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso. Ok. Durante um bom tempo, o partido ao qual ele é afiliado, Republicanos, disse publicamente que não queria a continuidade dele no partido. Ele acabou ficando por uma construção interna, mas assim, um partido pode dizer: eu não quero mais a filiação de fulano e tal. Tem essa prerrogativa, a legenda? Existe o dizer no discurso, né? O partido político, os representantes, os dirigentes do partido político, eles se colocarem publicamente com essa intenção de não dar espaço, não dar apoio, de não dar liberdade àquele filiado, mas lembrando que o partido político, embora tenha suas regras de autonomia definidas principalmente na Constituição, mas também na lei dos partidos políticos, o partido ele não pode fazer esse desligamento unilateral, sem justa causa, do filiado, ainda mais considerando que temos um parlamentar, e esse desligamento do caso de um vereador do partido político deveria ser precedido de prévias conversas, de prévias negociações, para que ele pudesse sair do partido sem a perda de seu mandato eletivo, sem ingressar naquela coisa do desligamento por justa causa, né? Então, nós temos aí uma situação delicada, porque nós temos de um lado a autonomia do partido político, do outro lado nós vamos ter o direito fundamental do indivíduo de se filiar ao partido político. Então, dentro dessa perspectiva, existem procedimentos para que o indivíduo possa ser efetivamente desligado de um partido político. Naturalmente, a mera vontade dos dirigentes não configura algum desses procedimentos.